Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é a sugestão de leitura do romance O Outro Pé da Sereia, do escritor moçambicano Mia Couto. Para quem já me acompanha aqui no canal, sabe que eu sou apaixonada pelo Mia Couto, tem uma playlist só dele aqui no canal. Então, se você está chegando agora e ainda não conhece esse escritor, não conhece a minha paixão por ele, eu te convido a primeiro se inscrever no canal e depois conferir a playlist do Mia Couto, que tem bastante coisa que eu adoro nessa playlist. Bom, esse romance, ele é de 2006, é uma das muitas publicações do Mia Couto, esse escritor que tem mais de 20 romances, tem coletâneas de contos, livros para crianças. Nos outros vídeos eu já falei bastante da biografia dele, então hoje nós vamos mergulhar direto nessa obra, tá? Se você ainda não conhece muito do Mia Couto, confere lá na playlist que eu falo bastante da vida dele, do trabalho dele em outros vídeos, tá? Bom, vamos começar dando uma olhada nessa capa? Vamos observar bem, não é? Essa daqui é uma edição bastante interessante, tem essa capa aqui bonita, e a gente tem essa imagem aqui que se destaca, né? Então guardem isso daqui, porque a gente vai retomar essa questão daqui a pouco. E do que se trata essa história? Bom, como todos os romances do Mia Couto, esse livro vai tratar de muitas histórias. Vai tratar da história com H maiúsculo, a história mesmo, e vai tratar de muitas histórias e histórias das pessoas comuns, das personagens, né, criadas pelo Mia Couto. Então a gente tem muitos universos que se encontram nesse romance. Então, eu poderia dizer que o romance está dividido, não é, em dois grandes centros narrativos, digamos assim, em duas temporalidades. Então, o romance começa em 2002, em Moçambique, tá? Então, eu vou ler esse comecinho com vocês, para vocês perceberem qual vai ser o tom dessa narrativa. Interessante a gente ter em mente que, como muito frequentemente acontece nas obras do Mia Couto, nós teremos duas temporalidades. Olha que bonito o título deste primeiro capítulo. A Estrela Enterrada. E aí nós temos a informação espaço-temporal. Moçambique, dezembro de 2002. Acabei de enterrar uma estrela. Foi assim que o pastor Zero Madzero se anunciou junto à cama de sua esposa, Muade Amalunga. Lá fora, espreitavam os primeiros sinais de luz. A mulher, ainda emergindo do sono, sorriu e disse: "Venha, marido, venha que eu lhe apronto um bom banho." Olhou o homem em contraluz, parecia um fantasma, magro e sujo, carregando mais poeira que o vento do norte. Um cheiro a queimado se espalhou na ensonada claridade do quarto. "Trouxe os burros?" Ele acenou com a cabeça como se estivesse bêbado. Quando Muádia se aprontava para o encaminhar por entre as penumbras, o pastor deu um passo atrás e murmurou: não me toque que tenho as mãos em fogo." Só então a esposa reparou no brilho que emanava das mãos fechadas de Madzero. Lentamente, ele entreabriu os dedos, um por um, como se desfolhasse uma flor. Muade Amalunga levou o braço ao rosto, incapaz de enfrentar a reverberação. A sua voz esgueirou-se num gemido. "Meu marido, me confesse, você já morreu?" "Não, tudo isto vem da estrela, mulher." "Mas qual estrela?" "A estrela que enterrei no nosso quintal." A gente já vai nessa primeira pagininha, né? É uma página, pouquinha coisa ainda. A gente já vai perceber que alguns mistérios vão se anunciando. Primeiro mistério: que estrela é essa que caiu e que esse pastor, ele é um pastor de burros, né? Eles moram numa região distante do vilarejo, distante de tudo, eles moram sozinhos, esse casal, e ele é pastor, ele cuida eles dois, né? Mas ele, principalmente, ele é pastor, cuida dos burros. Que estrela é essa que caiu e que esse pastor encontrou e enterrou? Essa é um primeiro mistério. Aí a gente tem esse outro mistério, que são essas mãos em fogo, né? A imagem do fogo, ela é muito importante.
Então, o que será que quer dizer essas mãos em fogo, né? Dessas mãos sai uma luz que ela teve que cobrir os olhos com os braços de tão forte que era essa luz. Interessante que tem esse outro mistério, né? Esse pastor, ele pastoreia os burros à noite, de madrugada, e aí é de manhãzinha cedo, quando ele vai chegando em casa. Por que ela pergunta para ele, né? Você já morreu? São coisas para o leitor atento carregar ao longo de todas as páginas do romance. Porque cada um desses pequenos mistérios vai se juntar a outros pequenos mistérios para que a gente possa, de alguma maneira, encontrar soluções nas confluências, né? Então vão guardando essas imagens, vão tendo isso em mente durante a leitura. Então o que vai acontecer? A gente já vai descobrir aqui nas páginas iniciais que caiu essa estrela, né? A gente não sabe direito o que é, enquanto esse pastor estava voltando para casa, e aí, como manda a tradição local, ele vai enterrar essa estrela. Então ele cava um buraco enorme, põe lá a estrela, fecha todo o buraco e vai para casa. Quando ele chega em casa, a mulher vai dizer assim: mas você seguiu a tradição errada, porque a gente só pode enterrar no nosso quintal, aqui na nossa terra, os mortos da nossa família. A gente não pode enterrar a estrela que é morta, né, de outra família, de outro lugar. A gente tem que procurar outro lugar para enterrar. Onde foi que ela caiu? E aí, então, eles decidem que eles vão enterrar a estrela perto do rio. E aí eles se encaminham para perto do rio, estão lá cavando, né, para colocar a estrela, e aí eles vão encontrar um novo mistério que vai aparecer. Eles vão encontrar uma estátua de Nossa Senhora, que está lá enterrada, né, num lodo, numa lama, e aí, assim, a estátua parece muito antiga, eles encontram a estátua, o madeireiro tira a estátua daquela lama, e aí ali próximo tem também um cadáver, na verdade só o esqueleto, né, tem um esqueleto, e aí ali também nas proximidades tem um baú. Então são essas três coisas que eles encontram. E aí o que eles fazem agora? Porque eles tinham um problema para resolver, que era de enterrar a estrela. E agora eles têm outro problema, que é essa imagem de santa que eles encontraram ali perto daquela ossada, né, daquele esqueleto. Aí eles ficam pensando, o que nós vamos fazer? E aí eles vão atrás do vidente, né? Tem um vidente que tem as personagens do Miyakoto, todas têm nomes incríveis. O vidente chama-se Lázaro Vivo. E ele é um vidente, ele é um guardião da sabedoria ancestral, ele sabe ler os sonhos, interpretar os sonhos. Então ele tem essa questão, né, com a religiosidade ali. E aí eles vão até o Lázaro, e o Lázaro diz assim: olha, não pode mexer no esqueleto, onde o esqueleto ficou, tem que deixar ele lá. Esse esqueleto é uma pessoa muito importante, nós não vamos mexer, porque senão a gente vai trazer, né, assim, coisas que a gente não quer. Agora, este baú e a santa, eles têm que ser guardados num lugar santo. Então é preciso encontrar uma igreja, um lugar sagrado, para deixar a santa lá. Então esta é a primeira encrenca na qual esse casal está metido, é ter que procurar agora um lugar para colocar a imagem. E aí a gente aos pouquinhos, né, vai descobrindo quem são essas pessoas. Então a Muadja, ela vem de um lugar, de uma aldeia, não é, que se chama Vila Longe. O marido, o madeireiro, ele vem de uma aldeiazinha bem pequena que se chama Passagem. Por motivos que a gente ainda não sabe quais são, eles vão, né, eles vão se casar, se conhecer, vão se casar, e aí eles vão embora, eles não vão morar em nenhuma das suas aldeias natais, eles vão para um lugar bem distante, bem longe de tudo, que eles vão batizar de Antigamente. Olha os nomes, cada, né, coisa bonita. Então eles vão morar em Antigamente. E aí no meio do caminho, entre Vila Longe e Antigamente, vive o Lázaro, que é o vidente, é esse curandeiro, que tem todas essas características especiais e tal. E aí, então, a gente tem essa primeira história, que é a história que está sendo contada em 2002. Aí a gente tem mais 2 capítulos, e aí no capítulo 3, a gente muda completamente o tom da narrativa. Olha o nome do capítulo. Primeiro manuscrito, o mar nu escrito. E aí nós temos a descrição espaço-temporal. Goa, janeiro de 1560. Ou seja, demos um pulo no tempo, fomos lá
para 1560. E aí eu vou ler esse pedacinho, né, para vocês começarem a perceber essa outra história que vai ser contada. A nau Nossa Senhora da Ajuda acaba de sair do porto de Goa rumo a Moçambique. 5 semanas depois, em fevereiro de 1560, chegará à costa africana. Com a Nossa Senhora da Ajuda seguem mais 2 naus, São Jerônimo e São Marcos. Nos barcos viajam marinheiros, funcionários do reino, deportados, escravos. Mais do que todos, porém, a nau conduz Dom Gonçalo da Silveira, o provincial dos jesuítas na Índia portuguesa. Homem santo, dizem. O jesuíta faz-se acompanhar pelo padre Manuel Antunes, um jovem sacerdote que se estreava nas andanças marítimas. O propósito da viagem é realizar a primeira incursão católica na corte do Império do Monomotapa. Gonçalo da Silveira prometeu a Lisboa que batizaria esse imperador negro, cujos domínios se estendiam até o reino de Prestes João. Por fim, a África inteira emergiria das trevas e os africanos caminhariam iluminados pela luz cristã. A estátua de Nossa Senhora, benzida pelo Papa, é o símbolo maior desta peregrinação. Silveira jurou que a imagem sagrada só repousaria em terras de Mãe do Ouro, na corte do Monomotapa. Mas a santa quase ficava em Goa, aprisionada nas lamacentas margens do rio Mandove. No carregamento do barco, junto à igreja de Nossa Senhora da Penha de França, a estátua escorregou dos braços do padre Manuel Antunes e tombou no lodo. De imediato, o pântano começou a engolir a imagem. Soaram gritos, ordens e contra-ordens. A voz de Dom Gonçalo fez-se ouvir sobre as demais: "Salvem Nossa Senhora!" Um escravo acorreu, lançando-se nas águas turvas. Com as pernas enterradas na lama, o homem soergueu a Virgem Santíssima, evitando que fosse tragada pelo lodoso chão dos trópicos. O servo negro abraçou a imagem e banhou-a lentamente na água para lhe retirar o lodo. Antunes apressou a operação. "Pronto, já está. Depois lavamo-la com mais cuidado." "Eu não estou a lavar a santa." "É ao contrário. A santa é que está lavando a água, lavando o rio inteiro." E aí o que nós temos nessa parte, né, do romance são, a cada 2 capítulos de Moçambique 2002, entra um capítulo de Goa 1560. Então a gente vai acompanhando essas narrativas, quando a gente está ali pego no calor da emoção, e aí vai para 1560, a gente, né, retoma quem eram as personagens e tal. E aí aqui a gente tem uma narrativa de viagem, porque é a narrativa dessas pessoas nesse barco, nessa travessia, né, saindo de Goa, lá na Índia, que também era colônia de Portugal, atravessando ali o Índico, indo para Moçambique. Essa questão de Moçambique estar virada para o Índico é sempre uma questão muito importante, porque a gente vai ter essa presença da cultura oriental muito forte, diferentemente do que acontece, por exemplo, com a literatura angolana, não é? Ou de Cabo Verde. Então é importante a gente ter sempre em mente que não existe uma África, nenhuma literatura africana. Existem muitas Áfricas, muitas literaturas africanas produzidas em língua portuguesa e produzidas em outras línguas, e que é importante a gente considerá-las como sistemas que são muito importantes e muito interessantes e que têm as suas características próprias, não é? A gente tem que ter sempre esse cuidado. E aí, é importante a gente observar que essa parte, que é uma narrativa de viagem, é também um romance histórico, porque o Dom Gonçalo da Silveira existiu. É uma pessoa mesmo, ele existiu. Se vocês jogarem no Google, tem lá o ano que ele nasceu, o ano que ele morreu, a vida dele. Então, é uma pessoa de verdade. O Mia Couto vai estudar essa história de Moçambique, vai estudar a figura do Dom Gonçalo, de todo mundo que estava na nau com ele, de como é que foi a chegada dele em Moçambique. Existem muitos registros oficiais, não é, da história oficial, que contam a chegada dele em Moçambique, contam como é que foi esse encontro dele com as populações locais, com este rei local. Tudo isso tem registro, né, histórico que o Mia Couto estudou para escrever essa parte do romance, que é um romance histórico. Mas é claro que ele vai preencher as lacunas com a ficção.
Então ele vai inventando outras personagens, como esse padre Manuel Antunes, que é um padre jovem, recém-formado, que está fazendo ali a sua primeira viagem para longe, né, para terras distantes, e ele é um padre cheio de dúvidas. E quanto mais ele olha para os outros, e quanto mais ele percebe as diferenças, e quanto mais ele se põe a ouvir outras versões das mesmas histórias, mas ele vai se transformando, né? Então é importante a gente acompanhar as transformações físicas e psicológicas e as transformações na maneira de pensar, na lógica de pensamento, né? As transformações pelas quais esse personagem, esse padre, vai passando ao longo da narrativa. Outra personagem ficcional maravilhosa é o escravo Niminissundi, que é esse escravo que salvou a santa quando eles estavam embarcando. E aí é muito interessante a gente perceber que já de cara o Nissundi vai dizer: eu não estou lavando a santa, é ela que está lavando o rio. Então a gente vai perceber uma lógica diferente na maneira de se relacionar com a religiosidade, na maneira de se relacionar com aquela imagem, não é? Então, se para a fé cristã, não é o Cristo ou os santos ou Deus que vai interceder por nós, não é? E nós pedimos e nós de alguma maneira, né, nos colocamos numa relação aí com eles. Quando a gente observa de uma outra lógica, dessa lógica tradicional dos povos de Moçambique, quando o Nissundi vê a imagem, para ele não é Nossa Senhora. Ele olha a imagem e imediatamente ele vê Kianda, que é a deusa das águas. Então a gente vai ter aí essa mesma imagem que é vista de diferentes perspectivas e que ganha diferentes significados, vai ser interpretada de diferentes maneiras, não é? Então, quando ele salva a imagem do rio, de se afogar lá na lama, ele não está salvando Nossa Senhora, ele está salvando Kianda, porque ele se identifica com ela, é Kianda que ele vê ali. Então é interessante a gente perceber como essas diferentes religiosidades, diferentes formas de olhar vão confluindo, aí é muito interessante. E aí, essa personagem também vai passar por muitas transformações, não é? A gente vai sabendo ao longo da narrativa que ele é um escravo, né, negro, é um escravo que aprendeu português, que aprendeu sobre a religião cristã, então ele sabe a língua portuguesa e ele entende um pouco da religião, e ele usa roupas de branco, ele usa roupa, sapato. Então, quando os outros negros olham para ele, ele é o preto que virou branco. Então, dentre as muitas questões que vão ser discutidas no livro, essa questão do que é raça é uma discussão que vai ser muito fortemente trazida para o romance e de diferentes perspectivas. Isso que é muito legal, de diferentes pontos de vista. Então, do mesmo tempo, né, ao mesmo tempo que o Nissundi é um preto que virou branco, porque ele tem costumes de branco e ele fala a língua dos brancos, ele olha para a Santa Branca e vê Kianda, não é? E aí a gente tem o outro personagem que também muda, que é o padre Manuel Antunes, que ele é um homem branco, ele é um religioso, formado a vida inteira na fé católica, e ele vai empretecendo ao longo da narrativa. Quanto mais ele convive com os negros, quanto mais ele escuta, quanto mais ele aprende, quanto mais ele vê de verdade, escuta de verdade o outro, mais ele se questiona. E aí vai havendo uma transformação que chega a ser física. Ele vai se empretecendo. Então é muito importante nós, como leitores, estarmos atentos a essas transformações, não é? Aí, vamos voltar para o Moçambique de 2002, porque novas personagens vão aparecendo na história, não é? A Muádia, o nome Muádia significa canoa. Não é à toa, até rimou, né? Então ela vai também ter que fazer uma travessia. Existe um outro mistério que é um impedimento e o marido dela está impedido de voltar a Vila Longe. Ele não pode carregar a estátua até Vila Longe para pôr na igreja. Então a Muádia fala, eu vou, né? Porque eu vou fazer o quê? Vou ficar com a santa aqui? Eu vou levar. E aí pega um dos burros, coloca a santa em cima, pega o baú e vai para Vila Longe para poder encontrar
a igreja e colocar a estátua na igreja. Quando ela chega em Vila Longa, ela estava distante há muitos anos, a igreja já não existe mais. E aí a gente vai percebendo as marcas da guerra. Então é importante a gente ter em mente a história de Moçambique, a história da guerra pela libertação, depois a história da guerra civil, que vai marcar fortemente esse país nascente, né, que só fica independente de Portugal em 1975, é uma história muito recente. Então a história se passa em 2002, a guerra se deu há pouquíssimo tempo. Em 92 é quando se assina ali um acordo de paz, mais ou menos, né? Então a igreja está destruída, metade da vila já não existe mais como ela se lembrava, né? Então essa questão da memória, do passado, tudo isso vai aí se misturando. E aí ela está tentando descobrir um lugar para colocar a santa e está com esse problema na vida, né? Tem as relações da família, porque ela reencontra a mãe, o padrasto, tem essas questões familiares que vão aí também virando uma certa confusão. No meio de tudo isso, chegam 2 estrangeiros nessa aldeia perdida no meio do nada. Quem são esses estrangeiros? É um afro-americano e uma afro-brasileira. Ele é historiador, ela é psicóloga, eles, por meio de uma ONG, entraram em contato com essa aldeiazinha e eles fizeram assim, um acordo, uma parceria para ir para lá, numa viagem em busca da mãe África. Porque ambos são negros, né? Ele é norte-americano e ela brasileira, mas eles querem encontrar essa África ancestral, que só existe na cabeça deles. Porque quando eles chegam na África em 2002, eles chegam de avião, eles têm celular, as pessoas todas têm celular, tem carro, tem ônibus, então eles pegam um carro para atravessar do aeroporto até Vila Longa, que é onde eles estão indo. Quando eles chegam lá, o vidente, que é o Lázaro Ramos, ele está falando no celular, porque tem um celular. Então, eles estranham e eles ficam procurando, mas a gente quer a África autêntica, a gente quer conversar com os autenticamente africanos, a gente quer buscar a nossa história. E aí é uma questão interessantíssima, porque ele está falando com moçambicanos, que são autenticamente africanos, que moram na África, mas que esses estrangeiros não os reconhecem como africanos, porque eles têm uma imagem, não é? Que eles estão indo buscar essa imagem, eles não estão indo buscar a realidade. E aí existe uma discussão interessantíssima entre essas várias personagens que vai passar pela religiosidade, pelo conceito de raça. De uma certa maneira, todas as personagens nesse romance são estrangeiros em algum momento. Estrangeiros no sentido de que eles não fazem parte, de que eles não se sentem, a ideia de pertencimento, não se sentem parte daquilo. Então, de uma certa maneira, todos emigram, todos passam por esse momento de migrar também para fora de si, né? De se conhecer, de se encontrar no outro. A questão do racismo e do colonialismo vai ser muito importante. Assim como a gente já viu em outras obras, tem vários vídeos aqui no canal que eu falo disso, principalmente o último vídeo, a Teoria Geral do Esquecimento, do Agualusa, vou deixar o link também aqui. Existe uma questão muito forte, muito importante entre o esquecer e o lembrar. Porque o passado é um passado feito das guerras, das várias guerras, dos traumas que essas guerras deixaram, é o passado da colonização, é um passado de muita luta e é um passado de muita dor. E aí existe um conflito, um dilema entre esquecer tudo isso, mas ao mesmo tempo não esquecer, é preciso lembrar, é preciso ouvir os mortos, é preciso dar voz a essas vozes que foram apagadas. E as personagens ficam nesse dilema, né, entre o lembrar e o esquecer. Isso vai ser uma coisa muito interessante. Outro ponto que eu queria destacar é essa ideia de que não existe uma África, não é? Porque no romance a gente vai perceber a existência de muitas Áfricas, porque cada pessoa, né, carrega a sua própria história, a sua própria vida. São muitas histórias, são muitos pontos de vista da mesma história. Então a história do Dom Gonçalo, a história da colonização de Moçambique, a história oficial, que está lá nos livros de história, nos registros, ela é recontada em vários pontos de vista, não é um só. Então é um romance que vai trazer diferentes personagens que vão contar essa mesma história de diferentes pontos de vista. E aí nós, leitores, vamos construindo a nossa percepção, que tem que ser plural, né? É uma percepção que deve ser plural, que deve abraçar e acolher
o outro, né, a alteridade, como parte também da nossa identidade, da nossa própria história. E aí, para encerrar, né, para não ser aqui um vídeo de 12 horas, que merecia, mas para encerrar, vou chamar a atenção para a questão dos escritos, que também é uma constante, uma marca das obras do Mia Couto. Então, nós temos no romance, né, inserido na estrutura do romance, diversos escritos. Tem os escritos do Padre Manuel, então ele escreve, não é? Ele faz uma espécie de diário de bordo da viagem, então esses escritos vão ser encontrados e a gente vai ler o que esse padre escreveu. Nós temos outros documentos, nós temos umas informações, uns anúncios oficiais que são feitos também. Deixa eu achar um aqui. Uma comunicação interna, governamental, que é inserida no romance. Então nós vamos tendo várias vozes que são inseridas na forma de diários, de livros. Tem uma personagem no romance que tem uma biblioteca e os livros dessa biblioteca serão importantíssimos para construir a história. Então é interessante a gente perceber a importância da escrita, seja nos diários, nos cadernos, nos livros, nos comunicados oficiais. Então a história oficial também é contada aqui, tudo isso, né, de uma maneira tramada, e aí é o texto literário, né, de uma maneira tramada, de modo a nos fazer parte de toda essa história. Então o romance que eu super recomendo, super indico. Olha a quantidade de coisas que eu queria ler para vocês, né, mas não vai dar tempo hoje, mas fica aí a minha dica. Espero ter despertado em vocês a vontade de ler esse romance, para quem não leu ainda, e de conhecer mais sobre o Mia Couto, que tem uma obra muito vasta, são muitos romances, então para quem se interessou, tem aí bastante material para leitura. Se você chegou até aqui, até o final do nosso vídeo, deixa aí o seu like, me conta como é que foi a sua experiência de leitura com o Mia Couto, o que você já leu dele, o que você achou, vai aí compartilhando com a gente, e não esquece de compartilhar também esse vídeo para que mais pessoas, mais leitores possam viajar com a gente nesse e em tantos outros mundos possíveis. E a gente se vê na próxima leitura.